Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 16. Assim está escrito: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, falando do contexto onde ele está inserido e dentro destes versículos lidos, desenvolver o tema 4 ações do povo e 3 respostas de Deus. Este será o assunto que vamos tratar esta noite. O texto que li era Deus respondendo a uma oração. Oração de Salomão. E por que Salomão tinha feito uma oração? Salomão tinha feito a oração porque ele tinha concluído a construção do templo para o Senhor. E o que originou-se a construção desse templo? Originou-se numa ocasião quando Davi, o pai de Salomão, era o rei de Israel, era o reino unido, e houve um crescimento, uma expansão muito grande. E Davi era aquele homem que tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. Então, várias das suas ações, do seu agir, da sua maneira, está identificado na palavra de Deus, principalmente no livro de Salmos. O pastor de Israel, chamado assim, o homem segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, que Deus tinha prazer com ele. E uma determinada ocasião ele foi tomado pelo seguinte pensamento: o rei tem a sua casa, tem a sua moradia, o povo, cada um tem a sua moradia, mas Deus não tem uma casa. E ele colocou no seu coração que ele queria fazer uma casa para Deus. Apesar de que os céus dos céus não podem contê-lo, não há um lugar onde possa caber a Deus, mas ele tinha no coração esse desejo de fazer um lugar para um encontro com Deus. E quando ele está pensando em fazer isso, o profeta vai até Davi e diz a ele o seguinte: que ele não iria edificar um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. Porque Davi era um homem guerreiro. Davi era um lutador. E por conta disso, o Senhor disse porque ele tinha as mãos de sangue. Então, por este motivo, ele não iria fazer a construção desta casa, mas Deus fez uma promessa. Diz que o filho dele, que haveria de sucedê-lo, ele sim construiria casa ao nome do Senhor. E o que fez então Davi? Davi poderia calar-se por ali, esquecer o assunto. Mas o amor dele para com Deus era tão grande que ele não se conteve. Ele não poderia construir, mas ele poderia preparar todo o necessário para a construção do templo. E foi exatamente o que ele fez. Davi comprou a terra, a parte da terra,
ladaeira de Araúna, comprou, pagou, e depois que fez isso, ele idealizou como seria este templo, ele mandou fazer a planta do templo, fez a planta, fez os cálculos dos materiais, o que ia precisar utilizar, qual seria a quantia necessária, e o que fez Davi? Enquanto ele estava no reinado, ele foi preparando tudo: o ouro, a prata, a pedra preciosa, a madeira, o ferro, enfim, tudo o de que havia necessidade para a construção de um templo, de uma casa para Deus, Davi se dispôs a fazer. Ele não mediu esforços. E quando chegou o momento de ele passar o reinado para o seu filho Salomão, ele passou para ele também a planta do templo e deu a ele a soma de tudo o que ele tinha adquirido: o terreno, os materiais, o ouro, a prata, pedras preciosas e todas as coisas mais, a madeira, tudo, e a planta do templo. Então ele deu isto a Salomão e disse que o Senhor tinha dito que, através de Salomão, aquela casa seria construída. Como de fato assim aconteceu. Quando Salomão foi investido do poder e assumiu o trono de Israel, ele ocupou-se então em dar seguimento e lançar os fundamentos da construção deste templo. E ele então construiu esta casa ao Senhor. E entendemos que ele trabalhou muito, mas pela sabedoria que Deus havia dado a ele, quando ele foi investido da autoridade, ele não pediu riqueza, nem pediu a pobreza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Mas ele pediu para Deus sabedoria, para saber entrar e sair no meio do povo. Então Deus disse: como você não pediu nem a pobreza, nem a riqueza e nem a morte dos seus inimigos, te são dados sabedoria, mas te são dados também riquezas. E ele adquiriu muitas coisas, porque ele soube como aproximar-se diante de Deus. Ocorre que chegou o dia que a construção terminou e precisava então fazer a dedicação do templo a Deus. E de que maneira Salomão fez isto? Salomão preparou uma grande festa com muitos sacrifícios por vários dias, com até o 23º dia do 7º mês, ele deixou o povo para suas tendas. Então, por vários dias, eles então ofereceram ali sacrifícios, os sacerdotes foram colocados nas suas turmas, tudo isso foi organizado por Davi e ficou tudo acertado. Então eles celebraram a festa por 7 dias, com sacrifícios constantes. E quando ele ofereceu esta casa a Deus, ele fez uma oração. E acabando ele de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando a glória de Deus vinha e manifestava na casa, significava a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. E passou, e chegou uma determinada noite, que Deus aparece então a Salomão à noite. E diz a ele o seguinte: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Davi, quando escolheu aquele lugar, escolheu pela direção de Deus. Deus o direcionou a escolher aquele lugar e ele disse que seria a construção feita ali. Veio Salomão e fez exatamente aonde tinha sido determinado. E agora, quando ele oferece a casa a Deus, Deus responde e diz: escolhi para mim. Deus diz: eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus consentiu, Deus aceitou.
E começou então a dizer como é que as coisas aconteceriam. E Deus começou dizendo o seguinte: olha, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, quando é que estas coisas poderiam acontecer? Porque a alegria do povo de Deus é ter consigo a bênção de Deus. E o prazer de Deus é abençoar o seu povo. E quando é que Deus fecha os céus? Quando é que Deus envia gafanhotos? E quando é que envia a peste no meio do povo? Só tem uma explicação. Quando o povo não tem o devido cuidado de manter a fidelidade diante de Deus e percorre caminhos que são estranhos e desagradáveis a Deus, então Deus reprova a atitude deste povo. E de que maneira o Senhor Deus os chama a atenção? Como é que vem a correção de Deus para o povo? Então está aqui 3 situações da correção. Primeiro, Deus fecha o céu. Deus não manda chuva. Não havendo chuva, não tem colheita, a plantação não vinga, não vai produzir, o povo vai perecer de sede, de fome, porque não vai ter um mantimento. E em segundo lugar, ele envia o gafanhoto e vai consumir a terra. Quer dizer, toda a plantação que está ali vai ser destruída pelo gafanhoto. E vem também, como consequência, a peste. Veja como é grave diante de Deus uma atitude de desobediência e rebeldia de um povo que lhe deve adoração. Porque Deus faz tudo por este povo, dá todas as bênçãos e oportunidades. E este povo, em vez de agradecer a Deus com fidelidade, adoração, temor e verdade, procura outros caminhos, Deus corrige. E a palavra de Deus está escrito que Deus corrige aquele que ama. E aquele que ele recebe por filho. Então diz, o meu povo. Sim, o meu povo. E aí então Deus dá a orientação que nós lemos nesta oportunidade. Dos versículos 14. Se tudo isto acontecer por ocasião dessa desobediência, dessa escolha errada que o povo fizer, abandonando a Deus e indo por outros caminhos, se tudo isto acontecer, o céu se cerrar, o gafanhoto vir e a peste começar a tomar conta, o Senhor Deus fez uma promessa. E a promessa dele está explícita no que li nesta ocasião. Que Deus exige 4 ações do seu povo e dá a eles 3 respostas. Então vamos agora falar sobre isto. No versículo 14 que ali está escrito, e se o meu povo, então Deus tem um povo na terra, um povo que é dele, que ele escolheu. Ele escolheu. Não escolheu porque é mais sábio, não escolheu porque é em maior número, não, Deus escolheu porque decidiu escolher e demonstrar para o povo que ele escolheu o seu amor. E colocar-se à disposição deste povo que é do Senhor. Então ele diz, e se o meu povo, e este meu povo, ele diz aqui, que se chama pelo meu nome. Então é chamado o povo do Senhor, o povo de Deus, se chama pelo nome dele. Quem vai ali? É o povo de Deus. Quem são eles? São o povo de Deus. Eles são chamados do Senhor, povo dele, e são chamados pelo nome dele. Então, quem carrega na sua vida o nome de Deus, não pode viver de qualquer forma. Não pode se descuidar. Não pode desprezar a Deus e escolher seguir outro caminho. Porque as consequências virão. Porque Deus escolheu. Deus separou para ele este povo e colocou neste povo o seu nome.
E como é que este povo vai agora levar o nome de Deus para uma atitude reprovável diante de Deus? Então Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então o que é que Deus exige desse povo? O que é que Deus requer? Então diz, se este meu povo se humilhar. Por que humilhar? Porque o povo assumiu um lugar, uma posição que não lhe é própria. O povo envaideceu-se, alimentou-se da aparência, alimentou-se da vaidade, do orgulho, da hipocrisia, e então agora ficou todo inchado, diferente e estranho para com Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se ensoberbecer, o Senhor Deus não tem prazer nele. Ele será colocado de lado. Mas aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aquele que é humilde, o Senhor recompensa. O Senhor tem prazer em atender aquele que vive na humildade. Então ele está dizendo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em primeiro lugar, o povo tem que se humilhar. Cair em si, reconhecer o que fez, aonde saiu fora da direção de Deus, suplicar de Deus a sua misericórdia, reconhecer que falharam e, portanto, agora estão retornando para Deus, humilhados, tristes, envergonhados, por terem escolhido um caminho que não deu certo. E Deus os chama para que eles voltem, mas volte com essas condições. Primeiro, tem que se humilhar. Não pode vir para Deus com o nariz empinado. Não pode vir a Deus querendo ser o maioral. Quem vem a Deus, venha em atitude de humilhação. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. É assim que está escrito na palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos estar debaixo da mão de Deus. E só conseguimos ficar debaixo da mão de Deus quando nós nos humilhamos diante de Deus. Entregamos todo o nosso ser, esvaziamos a nossa vida das nossas opiniões, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos que desagradaram a Deus. Então chegamos diante dele humilhados. Porém, ele recebe. Quando chegamos nessa condição, o Senhor Deus nos aceita. Ele nos recebe. Então, em primeiro lugar, é preciso humilhar-se, curvar-se, dobrar-se, reconhecer-se que falhou, que errou. Então, esta é a primeira ação do povo de Deus. E depois tem uma constante. A segunda ação que Deus exige é que após o povo se humilhar, que eles então passem a orar. Orar é falar com Deus. Orar é colocar as nossas necessidades diante de Deus. Orar é reconhecer a nossa condição diante do Senhor, como estamos e o que fizemos, e vamos falar com Deus. Porque Deus espera isso da nossa parte. Ele deu este meio através da oração para nós nos achegarmos a Ele, irmos à sua presença e falarmos diretamente com Ele. Então, depois de humilhar-nos, orar a Deus. Uma oração de confissão, uma oração de um pedido de perdão diante de Deus, uma oração de dependência, uma oração de lágrimas diante do Senhor, suplicando a Ele a manifestação da sua misericórdia sobre a nossa vida.
Então, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. E aí vai seguindo. Depois de se humilhar e de orar, o Senhor diz: e buscar a minha face. É a terceira ação da nossa parte. Buscar a minha face, ou seja, buscar a face de Deus. Buscar o rosto de Deus. Isso nós só conseguimos fazer depois de humilharmos e orarmos. Então agora nós podemos aprofundar um pouco mais e buscar a face de Deus. A face adorável de Deus. Nós precisamos buscá-la. Que Deus se mova o seu olhar para a nossa direção. Que Deus se mova para o clamor, para a humilhação com que nós estamos nos portando diante da presença dele, para que ele então tenha compaixão da nossa vida. E buscar a minha face, buscar a tua face, buscarei. O salmista diz: quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração te disse, a tua face, Senhor, buscarei. Então, o homem que busca a face de Deus, ele vai encontrá-la e vai receber toda a suavidade de Deus para a sua vida. E vai seguindo. E o quarto ponto, depois de se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, vem a quarta ação do povo, ou nossa, que é: e se converter dos seus maus caminhos. Então veja aonde é que o povo tinha entrado. Deus não iria dizer esta palavra para aquele povo, naquela ocasião, se não houvesse necessidade destas ações do povo. Porque a palavra de Deus, ela nunca vem sem utilidade. Ela sempre vem para uma finalidade. E se Deus falou exatamente no tempo em que Salomão estava oferecendo o templo a Deus, é porque no meio daquele povo existiam alguns que precisavam receber estas orientações de Deus e seguir por estes caminhos para reatar a comunhão com Deus. Então, depois de humilhar, de orar e de buscar a face de Deus, converter-se dos seus maus caminhos. Isso significa parar no caminho que estavam andando, dar meia volta, retornar e procurar o caminho que foi aparelhado pelo Senhor para o seu povo andar e andar no caminho que Deus preparou para cada um de nós. Por isso é que precisa se converter. É fazer meia volta, não continuar na mesma direção em que estava indo, porque era uma condição de perigo, mas retornar e voltar para pegar o caminho que foi aprovado por Deus. Então, se converter, abrir mão, abandonar, deixar de lado a prática, o pensamento, o hábito, o comportamento, ou seja, tudo aquilo que estava evidenciando alguém que estava longe da presença de Deus, mas que agora precisava melhorar os seus caminhos diante do Senhor. E só existe uma forma de melhorar os caminhos diante de Deus, é se converter. É dar meia volta e retornar para a presença do Senhor. E quando retorna, o Senhor os recebe. Então este é o caminho. Então aqui estão 4 ações que Deus espera do seu povo quando eles enveredam por um caminho que não agrada a Deus. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. E quarto, converter-se dos seus maus caminhos. Veja que o Senhor não falou do seu mau caminho. Ele falou dos seus maus
caminhos. Então, são vários caminhos que o povo seguiu por eles e precisavam agora converter-se unicamente a Deus, voltarem-se para o Senhor. Oh, se voltasse para mim, o Senhor clamava através dos profetas. Oh, Israel, se voltasses para mim. Deus, lamentando o caminho que o povo pegou, mas estava chamando-os de volta. Então, essas são as quatro ações que Deus exige do seu povo. E o povo, cumprindo estas ações que Deus pede deles, todas elas, orar, humilhar, orar, buscar a face de Deus, convertendo nossos caminhos, então Deus agora vai se voltar para este povo, que é chamado pelo seu nome, é o povo de Deus, e o Senhor então agora vai começar a dizer a eles, depois que eles se acertaram diante de Deus, o que é que Deus vai fazer. Então aí vem as 3 respostas de Deus para o povo. Então ele começa dizendo o seguinte, depois que vocês fizeram tudo isso, o Senhor diz, então, significa, depois que vocês cumprirem com a parte de vocês e entrarem novamente pelo caminho e estiverem dispostos e atentos, firmados em servir ao Senhor, então, o Senhor disse, eu, o Senhor, o que ele vai fazer? Ouvirei dos céus. A primeira ação de Deus é que Deus vai ouvir. E ele vai ouvir o que nós falamos, a atitude que nós tomamos, a mudança de comportamento, a fidelidade que tornamos a prometer ao Senhor de servi-lo e ser-lhe fiel em tudo. Então ele diz, então eu ouvirei dos céus. Deus está nos céus. Mas os seus ouvidos estão atentos ao clamor do seu povo que está na terra. Para nós irmos da terra ao céu, há uma distância muito grande. Mas quando nós oramos, a oração ela é como um relâmpago. Nós estamos falando aqui, ela está entrando no ouvido de Deus. Deus está ouvindo. E imediatamente, Deus então se posiciona. E o coração de Deus se alegra quando ele determina que façamos alguma coisa para voltarmos ao elo da comunhão, da intimidade, da espiritualidade com Deus e que nós seguimos os passos à risca. Então Deus tem alegria e tem prazer e ele agora vai inclinar o seu ouvido e vai ouvir. O que é que ele vai ouvir? Ele vai ouvir a oração. Ele vai ouvir a confissão. Ele vai ouvir o lamento. Ele vai ouvir a promessa de fidelidade. Ele vai ouvir o coração quebrantar-se diante da sua presença. Então, eu ouvirei dos céus. E vai fazer mais 2 coisas. Primeiro, segunda coisa, quer dizer, primeiro ele vai ouvir. Segundo, ele diz aqui, e perdoarei os seus pecados. Uma vez que a pessoa se humilhou, uma vez que orou diante de Deus, buscou a face do Senhor e converteu-se dos maus caminhos, Deus ouviu dos altos céus, ouviu a oração e então ele disse, perdoarei os seus pecados. Agora sim, os seus pecados podem ser perdoados. E à medida em que eles são perdoados, a palavra de Deus nos afirma que Deus os lança no mar do esquecimento para deles nunca mais se lembrarem. Quando Deus perdoa, está perdoado. Não se trata mais daquele assunto.
Perdoou, perdoou. Como se Deus passasse uma borracha. Esta é a segunda resposta de Deus. Então, depois que ele ouve a oração, que ele perdoa os pecados do povo, agora ele vai cuidar da terra. Por quê? Porque o céu se fechou, não teve chuva. O gafanhoto destruiu a lavoura. E a peste tomou conta do povo. Quando volta-se, o povo se humilha, o povo ora, busca a face de Deus e então converte-se dos seus maus caminhos. Deus ouve a oração, Deus perdoa o pecado do povo e Deus então, em terceiro lugar, terceira resposta, Deus sara a terra e diz: e sararei a sua terra, a terra do seu povo. Então o Senhor Deus vai mandar cura na terra, vai sarar a terra, ela vai voltar a produzir, a lavoura vai voltar a florescer, os frutos vão aparecer, o povo vai alimentar-se, a chuva vai descer e o povo vai servir a Deus com alegria, temor e fidelidade, porque se consertaram diante da presença de Deus. E o Senhor então continua dizendo, e ele diz: agora, depois que tudo isto aconteceu, o Senhor diz: agora, algumas coisas que vão ficar bem claras para aquele povo. Agora, escolhi, o Senhor diz, eu, o Senhor, escolhi esta casa que foi edificada por homens, mas consagrada a mim. Eu recebi a consagração, porque tudo que é consagrado a Deus, Deus recebe. Então, ele recebeu aquela dádiva que o povo ofereceu, aquela casa, como tributo de gratidão para louvor e adoração a Deus. Então, ele diz: eu agora escolhi esta casa, santifiquei, quer dizer, separei, tirei-a da imundícia, da iniquidade, de tudo que é desagradável, santifiquei esta casa para mim, e vai acontecer o seguinte: para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Eu vou colocar o meu nome nesta casa. E esta casa vai ser chamada Casa de Deus, templo de adoração ao Senhor. Então, quando ele ouve a oração, perdoa os pecados e sara a terra, ele diz o seguinte: agora estarão abertos os meus olhos. Deus disse: os meus olhos não vão perder de vista esta casa. Os meus olhos estarão abertos e focados para esta casa que foi edificada ao meu nome. Então, os meus olhos estarão abertos a esta casa e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizerem neste lugar. Então, toda oração que se fosse fazer naquela casa, naquele templo que foi oferecido a Deus, Deus iria estar com os olhos fixos lá, com os ouvidos atentos à oração daquele lugar. Por quê? Porque Deus escolheu, porque Deus santificou aquela casa para que o nome dele estivesse ali perpetuamente. O nome de Deus significava a presença de Deus. Não ia sair daquele lugar por nada. Então diz aqui: e meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então veja, quando há o reconhecimento do povo e há um conserto diante da presença de Deus, Deus aceita e recebe, Deus coloca várias coisas ali.
E nós observamos aqui, primeira coisa, Deus disse que o nome dele, ele santificou aquela casa e o nome dele vai ficar ali perpetuamente. O Senhor disse que vai ficar naquela casa fixos ali também os seus olhos. Os olhos do Senhor vão estar fixos. Os ouvidos do Senhor vão estar atentos à oração. E ele diz, e o meu coração vai estar nesta casa. Então Deus vai colocar naquela casa os ouvidos dele, os olhos dele, o nome dele e o coração dele. Então veja que riqueza que o povo tem quando está no lugar que foi consagrado, santificado ao Senhor e que Deus recebeu e prometeu estar ali perpetuamente. Então, toda oração que se fizer ali vai ter a resposta de Deus. E se porventura, o povo não estiver na cidade, estiver numa outra localidade, ou forem levados para uma outra terra, então aí havia o comprometimento de eles orarem a Deus, voltados para a banda de Jerusalém, aonde estava edificado o templo. Eu já disse aqui, em ministrações anteriores, que Daniel foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia, ele tinha a sua casa, e ele a modelou de tal forma que quando Daniel fosse orar a Deus, as janelas da sua casa se abririam para as bandas de Jerusalém, na direção onde estava localizado o templo. E ele fazia isso 3 vezes por dia, fazia oração a Deus. Então ele não estava em Jerusalém, ele estava na Babilônia. Mas a oração dele ele fazia voltado para Jerusalém e para o templo. Por quê? Porque a promessa de Deus é que lá estaria o nome dele, o nome de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus e o coração de Deus estariam lá. Então veja a riqueza do povo de Deus. Hoje nós servimos a Deus. Aquele templo passou, depois de longos anos, de vários sacrifícios, de várias adorações que foram feitas a Deus, o povo não se firmou na obediência a Deus, voltaram atrás, em algum momento da vida, se desviaram, deixaram os estatutos, os mandamentos do Senhor, se prostraram diante de outros deuses, e o Senhor disse que então os arrancaria da sua terra e eles seriam levados cativos para outras terras estranhas. E aquele lugar ficaria deserto. E assim aconteceu, infelizmente. Onde se manifestava a glória de Deus, o povo na desobediência seguiu por outro caminho e Deus os tirou da terra. Passaram-se vários anos, depois vieram, reconstruíram um outro templo em adoração a Deus, e lá na frente, no ano 70, esse segundo templo também foi destruído, e o certo é que o povo então ficou disperso por este mundo afora. E quando vem Jesus, então ele diz o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no templo que ele mesmo fez. Então nós agora, segundo o que Jesus disse, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo foi revelado a ele, e ele escreveu à igreja de Corinto, que nós somos o templo do Deus vivente, somos o templo de Deus, e que o Espírito de Deus em nós habita. Então Deus agora habita no coração do crente, no coração do salvo.
E aonde está um salvo que age com temor, com obediência, com fidelidade, com verdade, com sinceridade e que não se desvia do caminho do Senhor, o nome de Deus está nesta pessoa. Os olhos de Deus estão voltados para ele. O ouvido de Deus está atento à oração desta pessoa. O coração de Deus está inclinado para esta pessoa. E Deus tem estes fiéis na terra. O Senhor, através do salmista, ele disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O templo serviu naquela ocasião para aquela finalidade, mas em o povo desobedecendo, Deus agora não habita mais em casa feita por mãos humanas, em templos humanos. O templo é somente uma construção para reunir ali o povo de Deus. E quando o povo de Deus se reúne em amor, em alegria, em comunhão, em fidelidade, em sinceridade diante de Deus, Deus se faz presente no meio daquele povo e Deus habita no meio do povo e opera maravilhas no meio do seu povo. Mas em o povo terminando aquele momento de adoração e o povo retornando para casa, Deus não fica naquela casa de concreto, de tijolo, de areia, cimento, com decorações. Deus ficou trancado dentro da casa. Nós viemos embora e Deus ficou lá na casa. Não. Não podemos pensar isso é absurdo. Deus vai conosco. Deus está conosco. E o próprio Senhor Jesus disse que no lugar onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. É a casa de Deus. É a presença de Deus. Se 3, 4, 2, 5, 10 se reúnem para uma reunião de oração, de louvor, de adoração a Deus, de estudo da sua palavra, de pregação da sua palavra, ali está reunida a casa de Deus. E ali está o olho de Deus, o ouvido de Deus, o coração de Deus. E o nome dele está ali. E Deus opera maravilhas. Existem muitas pessoas hoje que querem dizer ao povo e incutir na mente do povo que o único lugar que Deus está é no templo que eles construíram, é na catedral, é no palácio, é nas casas, nos galpões, nos centros que foram construídos e colocaram lá o nome de uma denominação e aqui é a casa de Deus. Não, a casa de Deus é vivente. A casa de Deus é no coração do povo. Ali é o lugar da reunião do povo. É válido, é necessário, sim. Mas Deus habita no povo. Deus não habita naquelas paredes. Deus habita no povo. E quando o povo se reúne, Deus se faz presente. E quando Deus se faz presente, a glória desce, o poder se manifesta, maravilhas acontecem no meio do povo e o povo fica alegre, renovado, regozijante e volta para casa triunfante, feliz, porque Deus apresentou-se diante deles na adoração que ofereceram ao Senhor. Mas veja aqui o exemplo deste povo. Tinha tudo para dar certo. Mas eles decidiram desobedecer. E Deus disse que quando isso acontecesse, Deus os espalharia. E espalhou. Até hoje, este povo está espalhado por todas as nações da terra. Mas um dia Deus prometeu que um dia Deus vai congregá-los novamente em Jerusalém. E ali será edificado um templo ao Senhor. E ele vai reunir novamente aquele seu povo. E quando este tempo chegar, nós que hoje somos chamados pelo nome do Senhor e somos o povo de Deus aqui na terra, quando isto acontecer, nós estaremos com Cristo na glória celestial. Porque ele prometeu que vai vir nos buscar, e a promessa dele é fiel e verdadeira, e este dia está muito próximo.
será no momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta vai tocar e o Senhor vai aparecer em glória para o seu povo. Então aprendamos aqui essas 4 ações que Deus exige de nós: humilhar-se, orar, buscar a sua face, converter-se dos maus caminhos. E as 3 respostas de Deus: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E quando isto acontecer, ele vai colocar os seus ouvidos atentos ao seu povo, os seus olhos fixos no seu povo, o seu coração para este povo e o seu nome neste povo. Então veja a riqueza de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos a sua palavra, eu e você temos a felicidade de cumprirmos esta palavra e usufruirmos das bênçãos de Deus para a nossa vida. Que assim seja para cada um de nós. E que o Senhor Deus possa nos firmar na sua presença e que possamos servi-lo com integridade, com temor, com obediência e com fidelidade. Deus se agradará da nossa vida e mandará que a sua bênção esteja conosco, sobre a nossa vida e a vida de nossa família. E com esta palavra, queremos dizer que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.